A guerra da Ucrânia, além de um conflito militar, é um desastre humanitário. Os repórteres Álvaro Pereira Júnior e Wellington Almeida conheceram centros de refugiados num país vizinho, a Moldávia. E encontraram histórias como a de um menino de 9 anos que precisa de um transplante de coração e a de 3 irmãos pequenos que cruzaram a fronteira, mas os pais ficaram para trás. Em meio a tudo isso, uma brasileira do Comitê Internacional da Cruz Vermelha trabalha para reunir as famílias que a guerra separou. Veja agora no último episódio da série Vozes da Guerra. Fevereiro de 2017. Uma equipe da Cruz Vermelha sofre um atentado no Afeganistão. 6 pessoas morrem. Quando perguntamos para essa brasileira sobre situações de perigo no trabalho, ela logo se lembra da história. Eu acho que o mais difícil é perder um colega. Isso já aconteceu. Não quero me emocionar. O atentado foi cometido pelo Estado Islâmico. A Janaína trabalhava no Afeganistão. Quando o ataque aconteceu, fazia pouco que ela tinha saído do país. As lembranças ainda estão vivas. Por isso, ela pede um tempo para se recompor. Um minutinho. Meu nome é Janaína Garcia. Eu trabalho para a Cruz Vermelha desde 2014. A nova missão da brasileira é na Moldávia, para ajudar os refugiados ucranianos que escapam da invasão russa. Vamos juntos com a Janaína para um trabalho de campo, no interior da Moldávia. Estamos chegando no vilarejo onde tem um centro de refugiados. O grupo da Cruz Vermelha vai perguntar quais são as necessidades, se apresentar. Meu nome é Janaína, eu sou da equipe de proteção e mais especificamente do serviço que chamamos de restabelecimento dos laços familiares. Aqui era um centro de reabilitação, mas precisamos adaptar para receber refugiados. Teve dia em que chegaram mais de 100. Estamos muito impressionados com a solidariedade das famílias aqui na Moldávia que abriram as portas para as pessoas que estão chegando da Ucrânia. Os ataques da Rússia começaram em 24 de fevereiro. Do outro lado da fronteira, os efeitos foram imediatos. Recebi no mínimo 500 ligações com o código 380 da Ucrânia. Eram famílias perguntando: você consegue nos abrigar? Entramos no alojamento onde existem famílias partidas pela guerra. São 3 irmãos: o Vadim, de 15 anos, a Dina, de 13 e o Sasha, de 10. Há quanto tempo vocês estão aqui? Esta é a 2ª semana. E por que vocês vieram para esse lugar? Por causa da guerra. E a gente já tinha parentes neste alojamento aqui. E os seus pais, onde estão? Nossos pais ficaram na nossa cidade, perto de Odessa. Porque meu pai é pastor e não pode largar a igreja. E a minha mãe ficou com nossos irmãos maiores, 2 meninos e uma menina. Quem decidiu que vocês iam sair da Ucrânia? A mãe falou para vocês virem? Sim. Pra gente ficar em segurança. A nossa irmã e a nossa mãe trouxeram a gente de carro. Elas cruzaram a fronteira, deixaram a gente e aí voltaram. Enquanto a Cruz Vermelha e o pastor Victor cuidam de quem está sem família, nós encontramos ali pertinho do abrigo um caso raro. Uma família de refugiados que conseguiu uma casa para morar. É que eu sou diácono de igreja na Ucrânia. Esta casa era da mesma igreja, só que aqui na Moldávia. E o pastor vagou a casa para a gente morar em troca de ajudarmos na igreja. Vivem aqui o Sergei, a mulher, Olga, e os filhos. Ele é o Matvei, ele fez aniversário faz 2 dias. Acabou de fazer 3 anos. E ela é a Elisabetta, que tem 9. E eles têm mais um filho de 19 anos, estudante de medicina, que estudava em Kiev. No final de fevereiro, nosso filho, que estudava na capital Kiev, ligou para nós em Odessa às 5 da manhã para dizer que a guerra tinha começado. Achei que ele estivesse brincando, mas era verdade.
Aí ele foi de carro nos encontrar em Odessa e nós logo cruzamos a fronteira para cá. Hoje o filho mais velho não está na casa, está ajudando na igreja. Em comparação com outros refugiados, eles até que vivem com um certo conforto. Mas numa guerra, toda a família carrega seus traumas. Deixamos tudo para trás, nossa casa, nossas coisas, e nossos pais ficaram em Odessa. Eles dizem que não são mais jovens, não podem ficar mudando de país. Mas a gente se preocupa. Marinheiro de profissão e que já fez vários trabalhos no Brasil, o Sergei tem 41 anos. O governo da Ucrânia convocou para o combate todos os homens com menos de 60, mas abriu exceção para quem tem 3 filhos ou mais. Assim, da guerra, o Sergei escapou, mas o futuro é incerto. Hoje mesmo eu fui até a faculdade de medicina em Chisinau, aqui na Moldávia, para tentar uma transferência para o meu filho. Com a guerra, a faculdade dele na Ucrânia ficou só com aulas online. Mas que tipo de médico vai se formar só com ensino à distância? Então estou tentando, mas nada é fácil. A gente se despede da família para voltar para a capital da Moldávia, Chisinau, onde o Sergei tanto quer que o filho estude. A cidade tem cerca de 700 mil habitantes. Aqui, como em tantas ex-repúblicas soviéticas, convivem um capitalismo recente e muitas lembranças do passado socialista. Apesar de ficar tão próxima da guerra, Chisinau, ao menos na aparência, segue tranquila. Mas não demora muito para aparecerem as consequências do conflito. Nos mesmos parques em que as famílias moldávias se divertem, existem muitos abrigos para refugiados, como esse que visitamos numa manhã quente de sábado. Aqui é um centro de exposições da capital da Moldova, como se fosse um Rio Centro, no Rio, Anhembi, em São Paulo, e está servindo como um abrigo de refugiados. A gente veio conversar com o pessoal. Logo nos deparamos com a história deste menino. Eu tenho 39 anos, minha mulher tem 30 e meu filho 9. Somos de Kharkiv. Quando os bombardeios começaram, passamos 10 dias escondidos num porão. A ferida no nosso filho começou a infeccionar, então decidimos vir para cá. O menino, Mersair, tem uma doença muito grave no coração. Ele foi operado 8 vezes lá em Kharkiv. Nós estávamos na fila para transplante de coração. Ele precisa de um doador, mas a guerra estragou tudo. A guerra estraga tudo. O pai também sofre de problemas cardíacos. Eu não estou bem, preciso trocar meu marca-passo e precisamos de cuidados do nosso filho. Agora ele também está com água nos pulmões. Voltar para casa é impossível. Há um mês estamos nos preparando para ir para a Alemanha, mas ainda não conseguimos de jeito nenhum. Será que vocês podem nos ajudar? São organizações como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha que procuram ajudar tantos e tantos refugiados com necessidades humanitárias. A chefe da missão explica. Nós procuramos cobrir toda a região em torno do conflito. Estávamos na Polônia, na Hungria e agora na Moldávia, onde as pessoas abriram as casas e os corações para os refugiados. Foi nossa volta para a Moldávia, porque nos anos 90 nós já tínhamos estado aqui. Era época de guerra civil entre o governo central da Moldávia e uma região separatista, a Transnistria, que até hoje se considera independente. A fronteira fica a menos de 1 hora da capital da Moldávia. E é para lá que nós vamos. Uma primeira tentativa de já chegar filmando não dá certo. O guarda implica com a nossa câmera e não deixa a gente entrar. Ok. No dia seguinte, um domingo, a gente tenta de novo, mas agora como turistas, sem equipamento profissional, só 2 celulares. E a gente acabou de conseguir entrar na Transnistria, que é o país que não existe, como se diz, porque ele não é reconhecido por nenhum outro país do mundo, nem pela Rússia, que o apoia. É como se a gente voltasse no tempo, como se a gente voltasse para a União Soviética dos anos 70. E eles se mantêm fiéis a essa memória e fiéis à Rússia. Como país, a Transnistria existe ou considera que existe desde 1990.
Logo que a União Soviética começou a se desintegrar, a Transnistria proclamou independência da Moldávia, a República Soviética a qual ela pertencia. Isso porque a Transnistria queria continuar ligada à Rússia. Quando a Moldávia conseguiu independência em 1992, a Transnistria continuou na dela, como se também fosse um país independente. Estão hoje lá 1.500 militares russos. Etnicamente, a maioria é russa. A primeira língua é o russo. A Transnistria tem moeda própria e governo próprio, mas não é reconhecida por nenhuma outra nação. Chegamos à cidade de Bender. Essa aqui é a parte central da cidade, bonitinha e tudo. Domingo à tarde, são 5 da tarde, lá na capital, Chisinau, estava lotado, a cidade viva, um domingo animado, né? Aqui é tudo vazio. Num rio, o pessoal nada tranquilo. Nem parece que logo no começo da guerra, aqui perto, houve 3 explosões. A Moldávia culpa os russos. Os russos dizem que foi tudo obra de provocadores ucranianos. Ninguém morreu. Seguimos até Tiraspol, a capital da Transnistria. Numa rua, acontecia uma competição de ginástica. E ali perto, aqui atrás de mim, na frente do prédio do governo, está uma estátua do Vladimir Lenin, o fundador da União Soviética. A posição política e a posição geográfica da Transnistria têm papel central no destino do conflito. São nada menos que 400 quilômetros de fronteira entre a Transnistria e a Ucrânia. A Ucrânia fechou todos os postos de fronteira com a Transnistria, temendo interferência russa. Já são quase 9 da noite de um domingo de verão. Não se vê ninguém, nem nos campos, nem na estrada. E agora a gente parou para ver o que estava escrito na placa e é exatamente isso. Atenção, área de fronteira. Passagem só com documentação pessoal. Quer dizer, dessa placa para lá é Ucrânia, na beira da estrada. Em pouco mais de uma hora, sem sermos parados nos vários bloqueios militares, estamos de volta à capital da Moldávia. Aqui, a equipe a qual pertence a brasileira Janaína, sob a chefia da Doris, tem muito o que fazer. Mesmo que a guerra acabe, nós ainda vamos ficar, porque em toda guerra existem consequências de longo prazo. Problemas de saúde mental, problemas de pessoas que não conseguem encontrar seus parentes. Eu mesma perdi meu pai há pouco tempo. Está sendo tão difícil. Eu fico pensando em quem perde os parentes numa guerra e fica sem saber o que aconteceu com eles. E é aí que entra a brasileira Janaína, paulista de São Carlos, 35 anos, formada em Relações Internacionais. Já trabalhou no Afeganistão, no norte e no sul da África, no Iraque. Claro que a família fica preocupada e que quer saber notícias, mas eu acho que com o tempo eles veem também o lado positivo, que é um trabalho muito importante, que tem resultados significativos. E agora a Janaína está na Moldávia, reunindo famílias de refugiados da vizinha Ucrânia. É uma coisa muito concreta, né? É uma coisa... Você vê, por exemplo, alguém que está procurando... Eu não consigo nem imaginar ser uma mãe, por exemplo, que perdeu a filha pequena e não saber qual é a situação dela, se ela está segura, se ela está se alimentando. E ver esse tipo de caso se resolver, eu acho que é muito reconfortante, muito satisfatório e faz uma diferença enorme. Enquanto houver guerras, enquanto houver refugiados como o Mersair, que precisa de um transplante de coração, como a família do Sergei e da Olga, que largou tudo por um futuro incerto, como os 3 irmãos que se refugiaram sem os pais, enquanto tudo isso existir, vão existir também pessoas como o pastor Victor, como a Doris, como a Janaína, como toda a jovem equipe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Gente disposta a correr riscos, a ajudar e a ouvir as vozes da guerra.